Existem violinos a menos de 100 euros e violinos para lá dos milhões de euros. É uma diferença brutal e se estás agora a entrar no mundo do violino, talvez não percebas porque é que existe uma diferença tão grande de preços. Mas hoje vamos resolver isso. Vou mostrar-te vários fatores que influenciam a qualidade e, consecutivamente, o preço dos violinos. Também vou explicar-te como é que tu podes encontrar o violino perfeito para ti. Se achas isto interessante, fica por aí. Olá, meu nome é Guilherme Franco e seja muito bem-vindo ao canal da Gitana. Antes de continuarmos, deixa já aquele teu like que nos aquece tanto o coração e não te esqueças de subscrever o canal. Há pouco disse que existem violinos que custam milhões de euros. E isso não é mentira. Normalmente esses violinos caríssimos tratam-se de violinos muito antigos que passaram pelas mãos de muitos solistas bem conhecidos e que normalmente acabam por pertencer a museus. Calculo que estes não sejam os violinos mais acessíveis para ti. Por isso vamos falar das opções que a Gitana nos oferece. Os valores de violinos na Gitana disponíveis neste momento vão dos 80 euros mais ou menos até aos 1500 euros. Ainda estamos a falar de uma boa diferença de valores, não achas? Então qual é que é a diferença entre um violino de 80 euros e um violino de 1500 euros? Essencialmente temos três fatores que influenciam automaticamente esta questão. Primeiro, a marca ou o construtor do violino. Segundo, a qualidade dos materiais. E terceiro, o acabamento e método de construção. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, em tudo o que tu compras, quer seja um instrumento musical, quer seja outra coisa qualquer, tu pagas também a marca, o nome da marca. Não vale a pena tentar dizer o contrário. O nome de uma marca bem conhecida faz muita diferença no valor final do produto. Agora, isto não significa que aquilo que tu pagas pela marca não é justificado pela qualidade do produto e do serviço. Muitas vezes estas marcas têm um valor mais puxado, acabam por preparar tudo o que envolve o violino, tudo o que o rodeia de uma forma especial, uma forma realmente mais premium. Segundo ponto, a qualidade dos materiais. Como é óbvio, a qualidade dos materiais afeta o som final do violino e por isso também afeta o valor do mesmo. E isto até pode acontecer dentro da própria marca. Por exemplo, o violino mais barato da Yamaha que encontramos na Gitana não chega aos 300 euros. E o mais caro é o tal de 1500 euros. E quando analisamos as especificações destes dois instrumentos, percebemos algumas diferenças. E lá está, são da mesma marca. Percebemos que o mais caro apresenta muito mais detalhes e muito mais informações relativamente às especificações do violino, à qualidade dos materiais. E esta é uma dica que te quero deixar. Quando estiveres a comprar online, procura sempre o máximo de informações disponíveis sobre aquele instrumento. O máximo de informações sobre a qualidade dos materiais que foram utilizados. Regra geral, se um violino não tiver uma boa qualidade de materiais, nas tais especificações nem sequer vai aparecer quais é que foram os materiais a serem utilizados. Mas isso não significa que não deves comprar esse violino, e já vamos falar sobre isso. Por último, o acabamento e o método de construção. E claro que este último ponto está super relacionado com o primeiro e com o segundo. Se o construtor ou a marca forem de excelente qualidade e os materiais utilizados, a mesma coisa. Existe também uma grande probabilidade dos acabamentos e do método de construção também serem de boa qualidade. E neste caso dos acabamentos existem coisas que até são óbvias a nível visual. Nem precisas de perceber muito sobre violinos. Por exemplo, tu olhas para este violino que está aqui e tu percebes logo que isto mais se parece com um violino de brincar do que com um instrumento musical. Este violino não está na Gitana, como é óbvio, é um violino que eu encontrei por aí e o preço é ridiculamente barato e nota-se pelo aspecto do violino que os materiais utilizados são super básicos. Lá está, parece um violino de brincar. Os acabamentos, lá está. Parece que tem um aspecto muito artificial, pouco cuidado. Parece um violino de plástico. Ponto. Mas quando olhas para este Yamaha, um violino que está no site da Gitana, percebes logo que os acabamentos são completamente diferentes, a qualidade do violino é outra. Isto são coisas que dá para perceber a olho nu. E claro, tudo isto costuma andar lado a lado com a questão do preço. Lembra-te também que se estivermos a falar de instrumentos construídos artesanalmente, pelos chamados luthiers, o assunto já é outro. O valor vai automaticamente disparar. E faz todo sentido que assim o seja. Afinal de contas, em tudo na vida nós pagamos mais pela perícia e pelo trabalho cuidado das mãos de um construtor. Enquanto que não pagamos tanto pela artificialidade e automatismo de uma máquina. E há aqui um ponto muito interessante. Não é por um violino ser feito em fábrica que não existem erros. As máquinas também falham, ou às vezes os próprios materiais que são utilizados para a máquina trabalhar não são os melhores. E estes erros de fábrica são mais facilmente ignorados do que os erros que possam surgir quando alguém está a trabalhar à mão num violino.
Mas lá está, violinos feitos à mão por um luthier é um tópico para outra altura. É algo que, na minha opinião, um iniciante não tem sequer que se preocupar, é mais para um nível intermédio/avançado. E isto leva-me a outro ponto. Há uma coisa que é muito importante termos em consideração: a intenção e o nível do violinista. Primeiro, o que é que eu quero dizer com intenção? A intenção é o que é que tu queres fazer com o violino. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua intenção? Estás a aprender para te tornares um profissional ou é para te divertires? Um hobby. Pensas entrar em competições, fazer gravações, espetáculos ao vivo ou vais tocar para a tua família e amigos? Parece que isto não tem nada a ver, mas a verdade é que a tua escolha fica mais complicada quando tu exiges mais do teu instrumento. Mas claro, depois temos a questão do nível. Até podes ter intenções de tornares o melhor violinista do mundo. A verdade é que se estás agora a começar e se te derem um violino de 80 euros para a mão ou um violino de 1500 euros, ele vai soar igual. Agora, isso não significa que tu não possas comprar um violino mais caro e com mais qualidade como primeiro violino. Estou apenas a tentar dizer que neste momento não fará assim grande diferença. Mas sim, à medida que vais evoluindo e progredindo nesta atividade, as tuas capacidades vão exigir um violino com melhor resposta. Um violino que consiga reproduzir efetivamente as técnicas que tu estás pronto para tocar. Por isso, aquela coisa de comprar um violino que dê para a vida toda, vou já fazer um bom investimento que é para durar para a vida toda. Pode acontecer, sim, mas realmente precisavas de fazer um investimento gigantesco logo no início e eu pessoalmente considero que isso seja um pouco perigoso. Costumo sempre dizer aos meus alunos, comprem algo que as vossas carteiras considerem razoável. Isto não significa comprarem o violino mais barato que encontrarem, até porque se não tiver boa qualidade, isso pode desmotivar-vos, pode não vos dar tanto entusiasmo para tocar e acabam por desistir, mas também não faz sentido gastarem tudo aquilo que vocês têm e se calhar aquilo que vocês não têm para terem um violino de topo, quando nem sabem sequer se vão gostar da atividade e se vão realmente continuar. Por isso, ser equilibrado. Mas ainda há outra coisa super importante: o tamanho do violino. Na Gitana temos disponíveis 6 tamanhos diferentes de violino. 1x16, 1x8, 1x4, 1x2, 3x4 e 4x4. Vou dar-te aqui uma linha guia para te orientares neste campo. O violino 1x16 é um violino com cerca de 35 cm. Um instrumento mesmo pequenininho, parece de brincar. Claro que este instrumento é ideal para alunos que tenham menos de 3 anos de idade. O 1x8 é um instrumento com cerca de 42 cm e os alunos devem ter ali entre os 3 e os 5 anos de idade. Já o 1x4 é um instrumento à volta dos 47 cm e os alunos devem ter entre 4 e 7 anos. O 1x2 já é um violino que começa a ter algum tamanho. Eu comecei a tocar violino com 10 anos e comecei precisamente com este instrumento. Ele tem cerca de 51 cm e é recomendado para crianças entre os 6 e os 10 anos. O 3x4 já chega aos 56 cm e já é recomendado para crianças entre os 9 e os 11 anos. A partir dos 11 anos para cima, utilizam o 4x4, que é considerado o tamanho final de violino. Por isso é que atinge o total, 4x4. Claro que se vocês forem perguntar ao Google estas coisas, as respostas vão variar bastante. E porquê? Porque a relação de tamanho e idade vai depender de muita coisa. Por exemplo, existem países onde a estatura média é bem mais alta do que aqui em Portugal. Será que as crianças desses países devem seguir exatamente as mesmas linhas guias que nós aqui? Claro que não. E mesmo dentro do mesmo país existe muita coisa que pode diferenciar. Portanto, lembra-te sempre, estes números que acabei de apresentar são apenas linhas guias. É apenas para teres uma pequena noção. Se tu agora fores comprar um violino 1x2 para o teu filho de 10 anos, que é tão alto, que já me está a ultrapassar, não quero que fiques chateado comigo. Por exemplo, os números que se encontram aí pela internet, que eu partilhei um pouco contigo, dizem que um violino 1x2 deve ser utilizado no máximo, por um aluno que tenha 9, 10 anos. E eu, quando comecei precisamente com esse tamanho de violino e eu tinha 10 anos. O violino ainda me durou para aí uns 2 anos. Por isso, não vejas isto como uma regra. Na verdade, a forma mais fiável de tu saber se o violino está certo para ti, se o tamanho é bom para ti, é tu colocares o violino em posição, estenderes o braço, sem esticar, ok? Simplesmente estenderes o braço e veres se consegues colocar a palma da tua mão na voluta. A voluta é este caracolzinho do violino. Se consegues abraçar a voluta sem esticares o braço, então tens um violino ótimo para ti. Se estiveres todo encolhido para fazer isto, este não é um instrumento com o tamanho certo para ti. Se tiveres que te esticar muito para agarrar a voluta, obviamente também não é um instrumento certo para ti. Até te digo mais, uma outra referência. Se quando tu esticas o teu braço, a voluta estiver a tocar no teu pulso, então está tudo certo também. Mas há exceções a estas regras, claro. 4x4 é o tamanho normalmente adequado para um adulto. É o tamanho final. Mas existem adultos muito grandes e adultos
muito pequeninos. Portanto, volto a dizer, não sejas demasiado rígido com estas regras. A verdade é que para encontrares um violino com muito boa qualidade, normalmente tem que ser um 4x4. Os construtores e as fábricas não investem assim tanta qualidade em instrumentos que são feitos normalmente para crianças e que daqui a uns tempos vão estar guardados e ninguém vai utilizá-los. Agora quero deixar umas dicas mais específicas para ti, para teres mesmo a certeza de que encontraste o violino certo. Há pouco falámos de acabamento, certo? Verniz. Por favor, presta muita atenção ao verniz. Não é suposto teres um violino que te encadeia quando bate o sol, ok? Não é suposto parecer que andaste a passar brilhantina no corpo do violino. Nada disso. Faz assim, procura vídeos e fotos de violinistas muito conhecidos com os seus violinos. E diz-me, o violino brilha assim tanto ou é assim uma coisa mais leve, um brilho mais suave? Regra geral, estes instrumentos vão ter uma camada de verniz mais fina, mais suave. Por isso a camada de verniz do teu violino afeta muito o som final. Outra dica muito importante para perceber se o teu violino tem uma boa qualidade é olhares para as cravelhas. As cravelhas são estas pecinhas aqui. Infelizmente isto nem sempre é perceptível a olho nu, mas a verdade é que um violino com más cravelhas é um violino muito chato. É normal que um violino desafine com muita frequência ali na primeira até à segunda semana. Mesmo que tu tenhas o cuidado de trabalhar a afinação todos os dias para as cordas se habituarem a estar naquela posição, o mesmo com as cravelhas, é normal naquele período isso acontecer, ele vai desafinar. Mas se continuas a afinar o violino com regularidade, já passaste daquele tempo, as cravelhas continuam a vir para trás, mesmo quando tu apertas aquilo bem e empurras para dentro, é provável que tenhas ali um problema mais sério. E agora, há boas e más notícias. A boa notícia é que as cravelhas são substituíveis. Portanto, tu, se quiseres, podes comprar as melhores cravelhas do mundo e aplicar ao violino que tu já tens. A má notícia é que às vezes o problema não está propriamente nas cravelhas, mas sim na área à volta das cravelhas. O sítio onde elas estão a ser colocadas, a zona da voluta, a cabeça do violino, toda a construção e acabamento dessa parte. E nesse caso, tu até podes comprar as melhores cravelhas do mundo, como estávamos a dizer, mas se o problema é da cabeça toda do violino, daquela parte onde as cravelhas têm que entrar, nada feito. E acredita que este problema da constante desafinação é mesmo muito chato e pode desmotivar-te ao ponto de tu desistires do violino. Eu já vi isso acontecer. Agora vamos falar dos materiais utilizados na construção do violino e aquilo que tu deves procurar. A beto para o tampo superior do violino e a serre para o tampo inferior e laterais. Para além disso, aqui uma dica bónus. Fica atento às linhas, àquelas risquinhas que se costumam ver aqui no tampo superior. Começar a ver como é que estão essas riscas, essas linhas. Se as linhas estiverem muito perto umas das outras, forem muito fininhas, ótimo. É sinal que a madeira provavelmente é de boa qualidade. Mas se as linhas começam a ser muito largas ou um espaço muito grande entre elas, ou até não vês linhas nenhumas, provavelmente não é um bom violino para ti. Ou para qualquer outra pessoa. Lá está, volto a dizer, tudo isto é apenas para te guiares. Podem haver exceções. Calma. No final de contas, aquilo com que tens mesmo preocupar é quanto é que consegues dar por um violino. Qual é o teu budget? E se o teu orçamento não conseguir alcançar um violino todo XPTO, passas para a próxima decisão. Deves aguardar, juntar um pouco mais de dinheiro para depois um dia conseguires comprar realmente o violino que procuras? Ou será que deves comprar agora um violino, mesmo que não seja muito bom, e vais treinando, e depois mais tarde, quando puderes, compras um melhor. E esta decisão só tu podes tomar. Vai depender da tua carteira, das tuas condições, das tuas despesas, do teu nível de empenho e até da tua personalidade. Apenas não desistas de tocar violino. Vale mesmo a pena, a sério. E é isso, espero ter ajudado, espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas. Não te esqueças daquele like que nós combinámos há pouco e verifica se já estás subscrito aqui no canal. Se quiseres continuar a aprender sobre violino, clica aqui no lado para ver mais vídeos e a gente vê-se no próximo. Até já!